Na fatídica tarde de uma quarta-feira, dia 17 de abril de 1996, cerca de 300 trabalhadores rurais fizeram um protesto na antiga PA 150, hoje BR-155, e bloquearam a passagem de veículos próximo à cidade de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. A principal reivindicação dos camponeses acampados era protestar contra a demora do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desapropriar o Complexo Macaxeira, localizado na zona rural de Curionópolis, medindo 40 mil hectares, pertencente, na época, a um empresário da cidade de Santo André, interior de São Paulo, mas considerada terra da União e improdutiva pelos trabalhadores rurais do sudeste do estado. Naquele dia, os acampados realizavam uma marcha pela reforma agrária a pé e em coluna de marcha, tendo como destino a capital Belém, em um percurso de aproximadamente 650 quilômetros e que consumiria semanas de caminhadas sob o sol escaldante e a chuva incessante no chamado inverno amazônico. Um dos locais escolhidos para descanso da coluna composta por homens e mulheres campesinas foi a chamada Curva do S, localizada a poucos metros da entrada da pequena e pacata cidade de Eldorado do Carajás. Para a tristeza do mundo inteiro, aquele local serviu de palco para um dos maiores assassinatos em massa, o conhecido e repudiado massacre de Eldorado do Carajás, onde 21 trabalhadores foram executados durante o confronto com 155 policiais militares oriundos do 4º Batalhão de Polícia Militar, sediado na vizinha cidade de Marabá, onde nenhum agente da lei saiu ferido durante o suposto enfrentamento. Fala galera, eu sou Vinícius Soares e nós estamos aqui no Debate Histórias e Podcast com mais uma história no nosso canal. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal Debate Histórias e Podcast e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma nova atualização. Galera, mais precisamente, a marcha rumo a Belém começou no dia 10 de abril de 1996, na cidade de Curionópolis, distante cerca de 30 quilômetros do local do confronto. Ao longo do trajeto, os manifestantes montaram acampamentos e chegaram, em 16 de abril, à chamada Curva do S, que viria a ser o local do massacre de Eldorado do Carajás. O objetivo dos manifestantes era conseguir a desapropriação da fazenda macaxeira, ocupada por 3.500 famílias sem terra. Como o trânsito estava parado na antiga PA 150 há várias horas, os ânimos foram ficando exaltados entre motoristas e trabalhadores rurais. A partir deste momento, foi solicitada a desobstrução da rodovia estadual sem os trâmites legais, mas com intermediações de políticos da região de Carajás. Naquela época, os sem-terra só reivindicavam alguns ônibus para conduzir as famílias até Marabá, para amenizar um pouco o desgaste da longa viagem pela PA 150. Para os órgãos de defesa dos direitos humanos, a ordem para liberar a pista partiu de dentro do gabinete do então governador do Pará, Almir Gabriel, do PSDB. Nos autos, consta que o político teria repassado a seu então secretário de Segurança Pública do Pará, Paulo Sete Câmara, a ordem para liberar o trânsito na PA 150 com o devido uso da força policial. Este, por sua vez, teria acionado o comandante da Polícia Militar, Coronel Fabiano Lopes, que, seguindo a cadeia de comando, acionou o Coronel Pantoja, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar de Marabá. O militar designou o Major Oliveira para comandar a área de campo da operação policial, que se transformou em uma tragédia. A tropa era formada por policiais das cidades de Marabá, Parauapebas, Curionópolis e Eldorado do Carajás. Seguindo os autos processuais, os policiais tentaram retirar os manifestantes da Curva do S, utilizando bombas de efeito moral, mas parte dos manifestantes teria reagido, jogando pedras e pedaços de pau nos policiais. Neste momento, houve rajadas de metralhadora disparadas contra os trabalhadores e familiares acampados. No final da confusão, 21 camponeses foram mortos, 19 no local do ataque e outros 2 faleceram no Hospital Municipal de Marabá. De acordo com testemunhas, a falta de comando sobre a tropa foi um dos principais motivos para o massacre dos trabalhadores rurais. No entanto, a versão dos militares defende que a tropa
foi atacada a tiros e que houve revide para cessar a injusta agressão. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Marabá para a realização de perícia médica, sob forte comoção social e revolta dos trabalhadores rurais. A Marcha do Sem Terra pretendia passar por Eldorado do Carajás e Marabá, antes de chegar a Belém, onde se faria um grande protesto. Quem viveu aquele dia ou assistiu às imagens gravadas pela TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, viu a violência que sofreram as famílias do Sem Terra em Eldorado do Carajás. A repórter Marisa Romão chegou a pedir aos policiais aos gritos de "só tem mulher e criança". Dias depois, a profissional de imprensa foi embora de Marabá devido a ameaças sofridas e por medo de ser assassinada a mando dos envolvidos na carnificina praticada por aqueles integrantes da Polícia Militar do Pará. Dos 19 mortos, 8 foram assassinados com seus próprios instrumentos de trabalho, como foices e facões. Os outros 11 foram alvejados com 37 tiros, uma média de 4 tiros para cada vítima dos policiais militares. No final, quando o som das armas de fogo cessou no horizonte, 19 pessoas estavam mortas e mais de 79 vítimas ficaram feridas. Destas, 2 delas faleceram em um hospital de Marabá. No entanto, para as entidades de defesa dos trabalhadores do campo, mais de 180 pessoas foram mortas ou feridas durante o ataque da PM. Já no dia 8 de maio de 1996, são divulgados os laudos da perícia judicial sobre o massacre. Os Sem Terra foram mortos com tiros a queima-roupa, pelas costas ou na cabeça e com golpes de machado e facão. Para muitos, o confronto poderia ter sido evitado pelo então governador Almir Gabriel. No entanto, havia uma orientação implícita de seu partido, o PSDB, para endurecer o trato com os movimentos sociais, em especial contra sindicalistas e trabalhadores sem terra. O objetivo dos trabalhadores rurais era negociar a desapropriação da terra improdutiva, mas a ação policial foi considerada um verdadeiro desastre pela sociedade e especialistas em segurança pública. De imediato, o massacre de Eldorado do Carajás tomou conta das manchetes no Pará, do Brasil e na imprensa mundial. Para tentar aliviar o impacto negativo sobre seu governo, o governador Almir Gabriel determinou a prisão do coronel Pantoja, chefe da operação, no dia 20 de abril de 1996, depois de um inquérito policial militar que constatou uma suposta indisciplina militar. Durante as investigações, no começo de maio de 1996, o fazendeiro Ricardo Marcondes de Oliveira depôs, responsabilizando o dono da fazenda Macaxeira pelas mortes das vítimas. O pecuarista acusou-o de ter pago propina para que a polícia militar matasse os líderes do Sem Terra. Ele mesmo teria sido procurado para contribuir na coleta. O dinheiro seria entregue ao coronel Mário Pantoja, comandante da PM de Marabá, que esteve à frente da operação que resultou no massacre. Nenhum fazendeiro ou jagunço foi indiciado no inquérito da Polícia Civil após os crimes. Na época da investigação conduzida pelo Ministério Público, o promotor Marco Aurélio Nascimento, que atuou no caso, afirmou que houve a manipulação da cena do crime pela polícia, com a retirada dos corpos. Existiu ausência de identificação no fardamento dos policiais, teve o sumiço da cautela de armas nos quartéis da PM, que identifica qual armamento foi usado pelos policiais. No final, todas essas ações inviabilizaram a individualização da pena e, portanto, a condenação de cada um dos policiais envolvidos no massacre, pois no ordenamento jurídico brasileiro não existe aplicação de pena coletiva. No final da instrução criminal, o coronel Mário Colares Pantoja foi indiciado e condenado a 208 anos de prisão. Já o major José Maria Pereira de Oliveira foi sentenciado a 158 anos de reclusão. Os dois condenados, utilizando-se de recursos na justiça, cumpriram grande parte da pena em um revezamento entre regime fechado e prisão domiciliar. Este método ficou conhecido como prisão sem cadeia. Os demais integrantes da tropa foram inocentados da participação direta no massacre de Eldorado do Carajás. Depois de 28 anos dos crimes em série, parte dos oficiais, sargentos, cabos e soldados já se aposentaram da corporação ou faleceram por algum motivo. O ex-governador Almir José de Oliveira Gabriel morreu no dia 19 de fevereiro de 2013, em Belém, vítima de um enfisema pulmonar provocado pelo uso excessivo de cigarro. Já Paulo Celso Pinheiro Sete Câmara morreu no dia 10 de maio de 2020,
vítima da Covid, e o coronel Pantoja faleceu no dia 11 de novembro de 2020, também vítima do coronavírus. Por último, as terras desapropriadas da Fazenda Macaxeira foram entregues aos camponeses em abril de 1997, e ali formou-se o assentamento 17 de Abril, que existe até hoje e pertence ao município de Eldorado do Carajás. No local do massacre, foi erguido o memorial Monumento das Castanheiras Mortas. O conjunto era composto por 19 castanheiras queimadas, erguidas no formato de um mapa do Brasil e com uma placa com o nome dos 19 trabalhadores rurais mortos. Já em 2021, somente 2 das 19 castanheiras originais continuavam de pé, mas durante o governo de Jair Bolsonaro não restou nenhuma erguida. Em 17 de abril de 2019, o monumento e a Curva do S foram declarados Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Pará. Por fim, os trágicos acontecimentos ocorridos na tarde do dia 17 de abril de 1996 transformaram o massacre de Eldorado do Carajás em uma história sem fim para os familiares das vítimas da força repressora do Estado do Pará. Gostou da história? Deixe seu like, inscreva-se no canal Debate e compartilhe o vídeo com o nosso conteúdo feito com carinho para você. Até a próxima!